por essa fração parlamentar. E foi lá que eu comecei a namorar o Marighella, naquela época. Esse é o capítulo que depois eu vou contar, né? Eu era aeromoça e o Marighella era deputado, só que eu não o conhecia. Eu sabia que existia uma pessoa com esse nome. Naquela época existia a sede do Partido Comunista na Glória, lá no Rio. Era o prédio velho, né? Tinha um elevador bem velho lá. Tinha uma faixa, era a sede do Comitê Central do Partido Comunista naquela época. E eu, quando viajava para os estados, eu passava antes lá para recolher correspondência e tudo. Levava a correspondência aproveitando minha profissão, né? Tarefeira. É, tarefeira. Não, tinha um outro nome. E um dia eu estava esperando, eu estava de uniforme, porque eu já ia para... Eu fui da Aerovias Brasil. Eu estava já com a roupa para ir para o aeroporto e fui passar lá. Até o Amazonas era o secretário de organização naquela época, né? E fui para dizer, olha, eu estou indo para o norte, não sei o quê, né, para levar alguma coisa. E quando eu estava esperando o elevador, vi aquele cidadão alto, Marighella era mulato, né? Que era uma mistura de filho de negra com italiano. Aquele homem alto, ele usava naquela época muito roupa, não era linho, era como se fosse um brim, que se usava muito no norte, na Bahia, nordeste também, norte e nordeste. E ele estava parado esperando o elevador, mas eu nem sabia quem era, não sabia que era o fulano, né, que se dizia que era o Marighella. E ele também não sabia quem eu era, ficou admirado de ver uma aeromoça ali. Isso eu soube depois pelo Amazonas, né? Ele olhou, eu olhei, tudo bem. Não sabia quem era, eu subi, peguei as cartas e fui embora. Quando ele subiu, ele perguntou ao Amazonas, o Amazonas que me contou depois, né? Disse assim, ué, que está fazendo uma aeromoça aqui? Ele disse, você não conhece, é a Clara Schaff, ela era aeromoça e militante do PT. Pronto, nós não nos vimos mais. Eu só vim ver o Marighella depois, quando eu passei a trabalhar na fração. E na fração, como ele era o responsável, a gente se via quase todos os dias. Todos os dias ele tinha que ir ali, porque ele era o responsável por essa assessoria coletiva. E ali que se elaboravam os discursos. E eu fui acompanhando a atividade dele como parlamentar. E aí tem coisas incríveis, né, na atividade dele como parlamentar. O Brasil tinha acordo com a Inglaterra, né? E tinha o negócio da importação do trigo, que vinha da Argentina, aquela empresa Bungenborn, nem sei se existe mais. Existe? Existe, né? E o trigo que chegava aqui era menos, aí misturavam com farinha de mandioca, e o pão, foi logo depois da guerra, né? E o pão foi ficando escuro e pequenininho, sabe esse pãozinho francês? E o Marighella, como deputado, recebia todos os protestos, né? Quando as pessoas começaram a reclamar, ele disse assim, manda trazer o pão, entrega o pão para mim, vai mandando. E ele começou a receber os pãezinhos, mas era um horror mesmo, viu? Pequeno, escuro, né? E ele foi acumulando. Só que ninguém entendia porque que ele estava juntando aquele pão, né? Naquele tempo ele nem sabia que ele estava fazendo marketing. Mas ele sentou e na hora de falar, quando ele foi chamado para falar, ele aí começou a meter o pau no acordo, né? Que era um absurdo, o Brasil depender, um país como o nosso, que não precisava, podia plantar trigo aqui, aquelas coisas. Foi fazendo o discurso, denunciou o acordo, denunciou a influência do capital inglês, aquela coisa toda. E na hora, para ele exemplificar, olha aqui é que o povo está sofrendo, né? Olha o pão que o povo está comendo. Ele abriu assim, o pão começou a cair. Viu? Foi uma cena inédita, que naquela época não tinha televisão, né? Teria sido uma coisa incrível, né? Eu não vou ficar dizendo que ele era maravilhoso, porque vão dizer que eu estou dizendo isso porque ele foi meu companheiro. Não, mas ele era mesmo maravilhoso. Ele era uma figura humana muito interessante, porque ele foi muito crítico sempre. E muito culto, porque você sabe que ele fez engenharia até o 3º ano, e depois, por causa da luta política, perseguido na Bahia e tudo, ele teve que sair e nunca mais estudou na escola, né? Na época que ele foi estudante, ele ficou conhecido na Bahia como um estudante excepcional. Fazia prova em versos, coisa inédita na Bahia naquela época, muito satírico. Sempre leu muito Gregório de Matos, eu acho que ele se inspirou muito por aí, né? Ele tinha esse feitio. O fato dele ser filho de um italiano, operário mecânico, e ser filho de uma mulher negra, que era originária dos Alsáce, participaram muito das sublevações contra a escravidão, isso forjou muito um caráter muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo ele era doce, aquele jeito meigo, assim, que
puxou muito o lado negro, ele era ativo, assim, aquele jeito alto, grande, tinha muito feitio, um pouco parecido com o pai e um pouco parecido com a mãe, né? E sempre muito solidário. Como ele sempre foi pobre, porque o pai tinha oficina mecânica e ele estudava engenharia, ele dava aula de desenho para poder estudar. E sempre um homem muito valente, que ele foi expressando essa valentia nos momentos mais graves da vida dele, né? Que tem muitas passagens dessas. Muita bravura pessoal, né? Muita bravura pessoal. Não era um cara vaidoso, não era, né? Apesar de ser uma figura incrível, né? Como ser humano e como político, mas ele era uma pessoa de uma simplicidade total e muito paciente. Uma característica interessantíssima dele. Sentava para ensinar, se você não... Qualquer estudante que procurasse, né? Mesmo depois, já ele dirigente, todo mundo que lidou com ele sabe disso. Ele tinha uma paciência enorme para explicar, para ensinar. Procurava falar português de maneira muito clara, para que as pessoas entendessem, a ponto dele, se ele fizesse um manifesto, por exemplo, e tivesse alguma pessoa de nível cultural mais baixo, ele lia para a pessoa, dizia assim, olha, eu vou ler um negócio aí, vê se você entende. E se a pessoa não entendesse, ele refazia. Foi talvez um dos primeiros feministas. Eu até disse isso uma vez no debate. Naquele tempo não se discutia feminismo, mas o comportamento dele sempre foi de colaboração. Sempre dividiu comigo as tarefas em casa e era duríssimo, porque a gente tinha que fazer tudo sozinho, não podia ter ajuda de ninguém, vida clandestina. Por exemplo, ele não sabia passar roupa. Ele lavava e eu passava. Em geral era assim, né? Ele adorava a água, né? Então, ele lavava e eu passava. E ele fez uma coisa, eu disse isso uma vez na entrevista do Jô Soares. O Jô Soares me entrevistou em 94. Primeira vez, né, que eu falei publicamente sobre o Marighella. Um dia ele chegou em casa e eu era militante também, né? E eu estava passando roupa. Aí ele chegou e disse assim, mas por que você não deixa para passar roupa na hora que eu estou em casa? Eu disse, mas por quê? Eu tenho que passar mesmo, né? Ele não sabia passar. Aí ele disse, não, então vamos combinar uma coisa. Você junta a roupa, que não era tanta, né? Mas você junta a roupa, deixa para passar quando eu estiver em casa. E aí eu leio em voz alta e você passa. Já pensou? Ué, era ótimo, né? Eu ficava passando a roupa e ele lendo, que era para eu não perder tempo. Que eu tinha que fazer o trabalho físico ali, né? Não podia estudar naquele momento. Então ele tinha esse comportamento. E não só comigo. Eu estou dando essas características dele, mas nas casas onde ele se escondeu, onde ele foi acolhido, perseguido e tudo, todas as pessoas que lidaram com ele dizem a mesma coisa. Ele sempre teve essa marca. Tomava conta de criança quando ficava nas casas. O pessoal adorava ele, botava a criança no colo, fazia verso, fazia sátira com música da época. Pouco tempo antes dele ser assassinado, ele fez uma paródia, pena que eu não tenho a letra, com a música do Roberto Carlos, do Calhambeque. Afetuosíssimo. Todo mundo. Do Calhambeque? É. Você não lembra como é que é? Não, a música ali, o Calhambeque vive e aquela música do Roberto, mas eu não lembro a letra. Ele fez na última casa onde ele ficou, poucos dias antes de ser assassinado. Ele tinha essa característica. Então era uma pessoa muito fácil de você conviver, né? A primeira vez ele foi preso em 32 na Bahia. Que o Juracy, que era o interventor do Getúlio naquela época, o prendeu porque ele fez um poema criticando o Juracy. E naquele tempo ele era estudante. Apanhou muito, foi solto. Foi preso depois em 36, quando já tinha havido o levante de 35, né? Ele na Bahia, como ele estava já envolvido com a atividade política, ele foi muito perseguido e o mandaram para o Rio. Foi aí que ele suspendeu o estudo. Abandonou o estudo de engenharia, terceiro ano, e foi para o Rio de Janeiro. Ele ia ser responsável pela agitação e propaganda. Porque ele tinha muita facilidade para escrever e tudo, né? E quando chegou lá, ele foi numa casa, deram a ele o endereço, e ele chegou na casa, o compadre tinha sido preso, a polícia estava dentro de casa, esperando que aparecesse qualquer pessoa. E aí ele foi preso, sem saber de nada, né? Apanhou 23 dias. Puxa. E não abriu a boca. E ele ficou conhecido pela polícia, desde aquela época, como um homem de muita coragem. Daí ele ficou preso um ano, de 36 a 37. Os comunistas todos eram perseguidos naquela época. Comunista, socialista, progressista, qualquer pessoa que fosse contra a ditadura do Getúlio. Ficou preso até 37. Em 37,
o Getúlio, para fazer uma composição política, que naquele tempo tinha o integralismo também, o Macedo Soares, que era o ministro da época, decretou a lei da anistia em 37, que ficou conhecida na história como a macedada. A lei era conhecida como a macedada. Daí ele foi posto em liberdade.